Durante anos, venderam pra gente a ideia de que o Professor X era o coração dos X-Men, o mentor perfeito. O cara sábio que acolhia jovens rejeitados pela sociedade e ensinava que sempre existia um caminho melhor do que a violência. Mas, e se eu te disser que essa imagem esconde um detalhe que quase ninguém comenta? Porque, quando você começa a analisar as atitudes dele com calma, surge uma pergunta que muda completamente a forma como você enxerga os X-Men. Será que o Professor X realmente guiava seus alunos? Ou manipulava cada um deles? E não, eu não estou falando só de controlar mentes com poderes. Isso seria até o mais óbvio. O problema é muito mais profundo. Estamos falando de esconder informações, apagar memórias, tomar decisões pelos próprios alunos e, em alguns momentos, acreditar que só ele tinha o direito de decidir o que era melhor para todo mundo. E sabe o que deixa isso ainda mais estranho? É que muitas dessas atitudes aconteceram justamente quando ele dizia estar protegendo os X-Men. Quanto mais você pesquisa a história do personagem, mais difícil fica separar onde termina um mentor e onde começa alguém completamente obcecado por manter o controle. Talvez seja exatamente por isso que tantos personagens acabaram rompendo com ele ao longo dos anos. Porque chega uma hora em que até quem mais admira o Professor X começa a perceber que existe uma diferença enorme entre ensinar e manipular. Então hoje a gente vai revisitar algumas das decisões mais polêmicas que esse personagem tomou ao longo das HQs. E eu já adianto uma coisa, no final desse vídeo pode ser que você nunca mais enxergue o líder dos X-Men da mesma forma. Esse vídeo é a recomendação de um inscrito. O comentário dele vai estar aparecendo agora na tela. E caso você tenha recomendações, é só colocar nos comentários. Para começar, a gente precisa responder uma pergunta que parece simples, mas não é. O que realmente significa manipular alguém? Porque muita gente vai ouvir esse título e pensar que eu estou falando apenas do poder telepático do Professor X. Afinal, ele consegue ler pensamentos, entrar na mente das pessoas e até controlar ações. Só que, ironicamente, essa talvez seja a parte menos interessante da discussão. Manipulação não acontece só quando alguém invade sua mente. Ela também acontece quando uma pessoa controla as informações que você recebe, decide o que você pode ou não saber e faz escolhas por você acreditando que está te protegendo. E é justamente aí que o Professor X começa a ficar muito mais assustador do que parece. Pensa na relação dele com os primeiros X-Men. Eles não eram simplesmente alunos de uma escola. Eram adolescentes perdidos, rejeitados pelas próprias famílias, discriminados pela sociedade e procurando desesperadamente alguém para confiar. O Professor X apareceu exatamente nesse momento. Ele ofereceu uma casa, um propósito e uma família. Até aqui, tudo parece extremamente nobre. O problema é que essa posição também colocava um poder gigantesco nas mãos dele. Quando uma pessoa se torna sua referência absoluta, ela passa a influenciar praticamente todas as suas decisões. E o Professor X sabia disso melhor do que ninguém. Os X-Men confiavam nele cegamente. Se ele dizia que uma missão era necessária, ninguém questionava. Se dizia que determinado segredo precisava permanecer escondido, todos aceitavam. Afinal, se o homem capaz de ler pensamentos estava dizendo aquilo, quem seria capaz de duvidar? Só que essa confiança quase ilimitada acabou criando um ambiente perigoso. Porque quanto menos alguém é questionado, maiores são as chances de acreditar que nunca está errado. E esse talvez seja o maior problema do Professor X. Ele passou a agir como alguém que acreditava saber o que era melhor para todo mundo, mesmo quando ninguém havia pedido sua opinião. Isso começa a aparecer diversas vezes nas HQs. Não porque ele queria dominar o mundo ou conquistar poder como um vilão clássico. Pelo contrário, as intenções dele quase sempre eram boas. Mas boas intenções nunca impediram alguém de tomar decisões terríveis. Por transom, desbloque, lixe, e o PC treinado na laua bontenu, então ele, nele, o agente tinha toda, por espiritual do medini uvada, qual subuluva, molde sim, bridilice respondem a loveless, trabuins to a supanoasen sentigira visor, e poucas frases combinam tanto com o Professor X quanto essa. Um dos primeiros sinais dessa mentalidade aparece na forma como ele escondia informações dos próprios X-Men. Em vez de compartilhar toda a verdade, ele constantemente escolhia o que seus alunos deveriam saber e, principalmente, o que não deveriam. Na cabeça dele, isso fazia sentido. Afinal, revelar certas informações poderia colocar a equipe em perigo, gerar conflitos ou fazer alguém tomar uma decisão precipitada.
Só que existe um detalhe importante aí. Quando você decide quais verdades outra pessoa pode conhecer, você também passa a controlar as escolhas dela. Afinal, ninguém consegue tomar uma decisão realmente livre quando está trabalhando com informações incompletas. E esse padrão se repetia praticamente o tempo todo. O professor X escondia missões, escondia inimigos, escondia acontecimentos do passado e escondia consequências das próprias decisões. Muitas vezes, os X-Men só descobriam a verdade depois que tudo já havia acontecido. Ou seja, eles não participavam das decisões, apenas lidavam com os resultados delas. Agora para pensar como isso funciona na prática. Imagine que seu chefe esconda metade das informações sobre um problema e depois peça que você resolva tudo. Ou que um amigo decida mentir para você para o seu próprio bem. Talvez ele realmente esteja tentando ajudar, mas no fundo, ele também está tirando de você o direito de decidir. É exatamente isso que o professor X fazia. E o mais curioso é que isso acontecia porque ele acreditava sinceramente que ninguém conseguiria lidar tão bem com aquelas situações quanto ele. Aos poucos, ele deixou de enxergar os X-Men como pessoas completamente independentes e começou a tratá-los como indivíduos que precisavam ser constantemente guiados. Percebe como isso muda completamente a relação entre mentor e aluno? O mentor ensina para que seus alunos caminhem sozinhos. Já alguém controlador prefere que todos continuem dependendo dele. E essa diferença aparece diversas vezes ao longo da história dos X-Men. Outro detalhe que pouca gente comenta é a forma como o Professor X utilizava sua própria autoridade moral. Ele raramente precisava levantar a voz. Não precisava ameaçar ninguém. Bastava dizer que aquela era a decisão correta. Afinal, quem iria confrontar o homem que dedicou a vida inteira à convivência pacífica entre humanos e mutantes? Esse é um tipo de influência extremamente poderoso porque ele não depende de força, depende de reputação. Quando uma pessoa constrói a imagem de ser absolutamente sábia, os outros começam a aceitar suas decisões sem fazer muitas perguntas. E isso pode ser muito perigoso. Porque ninguém deveria ser tratado como alguém incapaz de errar. Nem mesmo o Professor X. E talvez seja justamente por isso que tantos personagens importantes acabaram entrando em conflito com ele. Não porque deixaram de respeitá-lo, mas porque perceberam que existia uma diferença enorme entre liderar e controlar. Só que até aqui a gente ainda falou apenas da superfície do problema. Porque esconder informações já é algo questionável. Influenciar emocionalmente seus próprios alunos também. Mas existe uma atitude do Professor X que atravessa uma linha que poucos heróis da Marvel sequer cogitaram cruzar. Uma decisão envolvendo a mente de outras pessoas que faz toda essa discussão deixar de ser filosófica e virar um enorme dilema moral. E é justamente aí que a imagem do velho sábio começa a desmoronar de vez.